irmãos, que bom estar com vocês. Não estou vendo, mas tenho certeza que onde vocês estiverem ouvindo esta gravação, vão se lembrar quem sou eu. Então, bom dia para uns, boa tarde para outros, boa noite para outros, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Quero dizer para vocês que é uma alegria grande, um prazer muito grande estarmos juntos, apenas para meditar na palavra do Senhor. São reflexões, não é uma mensagem de púlpito, de igreja, uma mensagem suntuosa. São reflexões para nós pensarmos. São ensinamentos bíblicos, são assuntos bíblicos para nós trazermos à memória e aprendermos, nos firmarmos na palavra do Senhor, compreender a palavra do Senhor, que esse é o grande mistério. Durante muitos anos, séculos talvez, a igreja que se tornou a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, e estou citando o nome que não é para falar mal, é para explicar algo importante. Ela proibia os seus adeptos de terem uma Bíblia em casa. Por quê? Eles alegavam que quem lia a Bíblia, se não tivesse preparado, se não tivesse estudado, se não tivesse um certo grau de estudo, não iria compreender nada. E tinham até uma certa razão. Meu pai contava que foi excomungado da Igreja Católica por isso, porque ele comprou uma Bíblia, isso quando se converteu ao Evangelho. Então o padre excomungou ele. Excomungar é tirar da comunhão, sabe? É desligar da igreja, é como os evangélicos usam dizer, excluir. O católico chama de excomungar, quer dizer, tirar da comunhão. Pois bem, irmãos, o grande problema é que, ao invés de proibir de ler a Bíblia, tanto que isso acabou também, né? Hoje muitos católicos têm a Bíblia, mas ao invés de proibir de ler a Bíblia, o que deveriam fazer é o que os evangélicos, na sua maioria, fazem, que é ensinar a Bíblia. Já que aqueles que não têm um certo grau de estudo não a compreendem, em princípio é essa a visão, então vamos ensinar aos que não a compreendem. E esse é um dos motivos que nós temos na igreja, por exemplo, o culto de estudo da palavra de Deus, que em outras igrejas chamam de estudo de doutrina, e assim sucessivamente. E essas reflexões que nós fazemos, eu gravando aqui em casa, para repassar para vocês, não só estou trazendo a vocês a memória, a palavra de Deus, como também estamos meditando nela. Porque, como eu disse várias vezes, uma das interpretações bíblicas mais eficazes é aquela em que nós lemos a Bíblia e deixamos o Espírito de Deus nos dizer o que aquilo está falando para nós. O que aquilo está dizendo para nós hoje. Essa, veja, é uma apenas das interpretações. Mas vamos ganhar tempo e vamos ler. Eu vou fazer uma breve leitura com vocês. E hoje nós vamos ler de um assunto aparentemente simplório, mas não tanto. E depois vamos orar. Primeiramente orar, para depois então meditar. Se você quiser ler em casa, abra comigo Mateus, Evangelho segundo Mateus, o primeiro dos evangelhos, cronologicamente falando, Mateus capítulo 8, e vamos ler do versículo 28 até ao 34.
Portanto, são meia dúzia de versículos, ou 7 versículos, melhor dizendo. Esse texto encontra-se também em Lucas, encontra-se em Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 8, mas o texto que nós vamos usar como base é esse de Mateus, e fala da cura de 2 endemoniados gadarenos. E diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 28. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade anunciaram estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E ao vê-lo, pediram-lhe que, com insistência, que se retirasse da terra deles. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Te adoramos, Te bendizemos e Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo dia de hoje, que transcorreu na santa paz, isto porque estamos guardados por Ti, debaixo de Tuas fortes mãos, nos livraste de acidentes, nos livraste de ataques de homens maus, enfim, Senhor, nos deste livramento, nos tens dado saúde, nos tens preservado, nos tens alimentado e abençoado. E agora, Senhor, nesse momento que temos lido a Tua palavra, queremos, Senhor, Te pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre nós para nos trazer à luz o entendimento da Tua palavra e que esta seja passada, repassada para os Teus filhinhos que estão nos seus lares, nas suas casas, os quais também, Senhor, eu espero que tenhas guardado e abençoado e creio que assim foi. Enfim, Senhor, estamos todos em Tuas mãos, passamos o dia todo guardados por Ti, como já disse, e agora queremos ser abençoados também por Ti ao meditar na Tua palavra. Abençoa-nos, portanto, para compreendê-la e, acima de tudo, até para praticá-la em nome do Senhor Jesus. Nós Te pedimos isso e já Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Então, queridos, temos meditado em vários textos do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Já passamos pelo Sermão do Monte, já se encerrou o Sermão do Monte. Eu diria que agora é o Sermão do Sofá. Eu estou aqui no sofá, assentado e repassando para vocês. E desejo, obviamente, que vocês possam dar a atenção devida para que o Espírito possa trabalhar em vossos corações. Uma das coisas importantes da vida do cristão é compreender, é entender, é saber, é discernir. E você só pode entender, compreender, discernir, enfim, se você prestar atenção, se estiver interessado. Então vamos entender o que houve aqui. A cura de 2 endemoniados gadarenos.
Quando Jesus chegou à outra margem, à terra dos Gadarenos, veja, Jesus havia acabado de passar por uma grande tempestade. Se você ler os versículos anteriores, você vê que nós, inclusive, falamos, a semana passada sobre isso. Jesus acalma a tempestade. Jesus havia atravessado o mar com seus discípulos, né? E simplesmente havia enfrentado uma grande tempestade, a qual, pela palavra do Senhor Jesus, foi acalmada, foi repreendida, por assim dizer. E agora chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos. 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eram 2 homens que estavam possessos, neles habitava um espírito maligno em cada um deles, e eles eram tão assim usados pelos espíritos malignos que repeliam as pessoas, se revoltavam contra as pessoas tinham medo deles, e eles dormiam, perambulavam por ali entre os túmulos, né, do cemitério da cidade, porque era lá que eles estavam, era lá que eles moravam, era lá que eles se refugiavam, aquilo provavelmente porque talvez nem os aceitassem nas residências normais, tal, a própria família, é bem provável que a própria família os tenha repelido, não é? E, infelizmente, amados, não é difícil, não é impossível e é até de uma certa forma um pouco comum pessoas possuídas de espíritos malignos hoje em dia habitarem à nossa volta, estarem próximos de nós. Às vezes, vejam bem, não estou insinuando nada, apenas para explicar, às vezes moram até na nossa própria casa. Isso é muito comum, uma família onde só 1 ou 2 é evangélico, os outros não têm propriamente dito uma religião. Não estou falando mal de outras religiões, é apenas para explicar que estão à mercê do inimigo. E quando o inimigo quer usar uma dessas pessoas, usa, porque quem não está ligado a Deus pelo Espírito Santo de Deus, por ter aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, fatalmente está à mercê do inimigo. E esses homens eram temidos pelo povo e ao mesmo tempo repelidos pelo povo e viviam ali. E o que aconteceu? Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Quem sabe, ninguém podia passar perto do cemitério que eles iam em cima. E eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Presta atenção numa coisa que o demônio sabe melhor do que muitas pessoas. Satanás, o líder dos demônios, que são os anjos caídos, que os seguiram, quando ele foi expulso dos céus, 1/3 dos anjos que estava sob o comando dele o seguiram, e são os chamados demônios hoje, são anjos caídos. E tanto Satanás quanto os seus demônios sabem quem é o Senhor, sabem quem é Deus, coisa que muito ser humano ainda não sabe, coisa que até alguns crentes, dependendo da igreja que estejam, se estão aprendendo bem ou se não estão aprendendo bem, muitos também não sabem quem é o verdadeiro Deus, o poder que ele tem, a autoridade que ele tem. Vejam que Jesus ainda não tinha dito nada. Aqui dá a entender que Jesus estava chegando ao local e eles, não os homens propriamente dito, mas os espíritos ruins que estavam nesses homens,
reconheceram que era Jesus. Reconheceram que era o Filho de Deus que estava chegando ali. E eles então, furiosos e tal, aquela coisa toda, e eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Quem dera o mundo todo reconhecesse que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que Jesus é o Messias enviado por Deus, que Jesus morreu para nos salvar. Nasceu, viveu, morreu, foi morto, não é? E ressuscitou ao terceiro dia, justamente para nos salvar, para, aspergindo o seu sangue sobre nós, nos livrar dos pecados, nos redimir dos nossos pecados. E esses homens não só sabiam, eles não, os espíritos que estavam neles, não só sabiam quem era Jesus, que era Filho de Deus, como também sabiam que no juízo final iriam ser condenados. Tanto que ele diz assim: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ou seja, antes do juízo final, você veio aqui nos atormentar. Olha que eles sabiam tudo, o demônio sabe tudo. Para quem não sabe, o demônio é o maior crentão que existe. Ele só não obedece, ele só não teme a Deus. Podem compreender? Ele se achou mais bonito, melhor do que Deus. Ele era um anjo. Era um anjo, a Bíblia dá a entender que era um anjo de muita beleza. Era um dos 3 arcanjos que comandavam os anjos dos céus. Quer dizer, 1/3 dos anjos estavam sob o cuidado dele, e foram os que o seguiram e que se tornaram os demônios, ou seja, os anjos caídos. E aí, o que aconteceu? Coincidentemente ou não, isso aí cabe ao Senhor, uma grande manada de porcos, ou seja, uma vara de porcos, estava pastando não longe deles. Então os demônios, vejam bem, pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Não sei se os irmãos lembram, mas várias vezes eu já disse isso para vocês. Os porcos e qualquer animal irracional não tem espírito. É um corpo habitado por uma alma, representada no seu próprio sangue, e que não tem espírito. Por isso não dependem de salvação, não dependem de nada, porque são seres irracionais. Porém, veja bem, apesar deles não terem um espírito de vida como tem o homem, e o homem foi o único ser criado por Deus, um ser especial no qual Deus lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, ou seja, colocou nele um espírito de vida. Mas os animais não, os irracionais não. Não há ligação de um com o outro. Por mais que tenha aparência física parecida, nós não vamos citar detalhes, por mais que tenha um DNA muito próximo, muito parecido, mas a própria palavra de Deus diz que nós somos raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, somos um ser à parte, algo especial, o único ser que Deus formou à sua imagem e sua semelhança. Porém, os espíritos que estavam nesses homens sabiam disso tudo. E para eles não ficarem vagando por aí à toa, eles disseram: olha, se vai nos expulsar, nos manda para aquela vara de porcos. E Jesus consentiu. E o que aconteceu? Pura e simplesmente,
os porcos possuídos daqueles espíritos malignos se precipitaram e morreram afogados. Se precipitaram, se jogaram no precipício. Havia um precipício que circundava o mar e simplesmente eles se jogaram. Vejam bem, uma grande manada de porcos estava pastando não longe dali. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: pois bom, fiquem à vontade. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou. Claro que Jesus tinha consciência que isso ia acontecer, porque, veja bem, Jesus, assim como nós, sendo a imagem de Deus, não temos a ver, a nossa vida não tem a ver com a vida dos animais. Os animais foram criados com o objetivo até de nos alimentar os seres humanos, povoar a terra, criar a fauna. Agora, a gente às vezes vê pessoas aí tratando animais como se fossem filhos. Eu conheço casos assim. Eu acho isso meio esquisito. Tratar bem os animais, sim, veja bem. Mas tratá-los como se fossem filhos, não, aí a coisa já pega um pouco. Mas não é esse o nosso assunto. O assunto é que, tenho certeza, foi a vontade de Deus, através de Jesus Cristo, que esses espíritos foram para os porcos e os levaram ao suicídio. Toda pessoa que na sua mente vier um pensamento suicida, ele precisa de imediato repreender e se consertar com Deus, porque isso é um tremendo pecado, tirar a própria vida. Não temos esse direito. Deus é quem dá a vida e só Ele tem o direito de tirar. Então, meus irmãos, os porcos morreram nas águas. Se precipitou de espinhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, ficaram apavorados. Nunca tinham visto uma coisa dessas. E chegando à cidade comunicaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Preste atenção nisso. Aí você diz assim: que bênção! Foram todos receber Jesus. Será? Será que foram? Saíram para encontrar-se com Jesus. E ao vê-lo, preste atenção, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Olha que coisa esquisita, não é? Por que será que eles, ao invés de ficarem felizes, olha, Jesus chegou, houve libertação, esses homens foram libertos, os porcos, como eu já disse, são animais irracionais, houve um prejuízo financeiro para as pessoas, mas isto foi a vontade de Deus. E simplesmente as pessoas pedem que se retire. A mim me dá a sensação de como o próprio Pedro, certa feita, falou para Jesus: eu não sou digno da tua presença, se retire. Simplesmente essas pessoas, eu entendo que eles não estavam expulsando Jesus, mas estavam dando a entender o seguinte: olha, tu és santo e nós não somos tão santos assim. Nós não somos pessoas salvas, santificadas. Isso no meu linguajar, apenas para explicar.
Então retira-te de nós, porque nós não somos dignos de estar junto a Ti. Só que, amados, isto é um erro. É um erro das multidões que não têm Deus. Infelizmente tem até crente também que tem vergonha, que não vai à igreja, tem vergonha disso, daquilo, ou porque é mais pobre, ou porque é mais isso ou menos aquilo. Irmãos, nós temos que nos alegrar por estar na presença do Senhor. Temos que desejar estar na presença do Senhor. O bom que eles podiam fazer era dizer: Jesus, vem morar aqui para libertar toda essa cidade, para libertar todo esse povo. Mas não, retira-te de nós, com insistência que se retirasse da terra deles. Eu desejo, meus irmãos, com toda a sinceridade, que quem estiver me ouvindo jamais curta um desejo desse. Ah, eu pequei tanto que eu nem me sinto bem na presença de Deus. Não se sente bem é porque a culpa está maltratando você. Então confesse os seus pecados a Deus e consagre a sua vida e santifique-se diante do Senhor com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque Ele ajuda você. Desde o momento que você parte para santificar a sua vida, para consagrar a sua vida, veja bem, problemas sempre virão, dificuldades sempre existirão, mas o Senhor lhe assistirá, lhe dará forças, lhe dará sabedoria. Deseje o contrário deste povo, deseje estar cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais próximo de Cristo. Sinta alegria em ir à casa do Senhor. Sinta alegria nas coisas de Deus. Podem compreender isso? As pessoas que amam e temem a Deus são pessoas que desejam a vinda do Senhor Jesus para logo, logo subirem aos céus e adentrarem as mansões celestiais. Este mundo aqui não presta. Este mundo nós estamos à mercê, de pessoas cujo espírito nem sempre está ligado com o Espírito de Deus. Eu não vou citar detalhes, eu não vou citar nomes, mas vocês que veem as reportagens todo dia, que veem os crimes que estão sendo cometidos contra seres humanos, contra pessoas, por todo mundo, não é crimes só de bandidos, não. Não é só por bandidos, não. Tem adultos matando crianças, tem homens matando esposas, tem esposas matando maridos, tem esposas e maridos matando mães e pais e sogras, tem de tudo, porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. Mas Cristo habita em nós. Diga para você mesmo, não, Cristo habita em mim, porque eu o recebi como meu Senhor e meu Salvador. E assim sendo, vida viva, uma vida digna na presença do Senhor, e o Senhor sempre te abençoará. Ele estará conosco até o confim dos séculos. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar agora para encerrar. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti em oração. Agora, Senhor, para Te agradecer por esses momentos propícios, onde pela unção do Teu Espírito podemos entender as Tuas verdades e a Tua vontade. Podemos compreender, Senhor,
que precisamos cada vez mais e mais nos aproximar de Ti, cada vez mais e mais buscar a Tua face, cada vez compreender, Senhor, que o mundo não tem nada a nos oferecer. O mundo é como aquele cemitério para aqueles homens. Eles estavam possessos de espíritos malignos e só se sentiam bem no lugar de morte, no cemitério, e nós não. Tu nos tens dado vida, e pela salvação da nossa alma já nos tens dado vida eterna, porque haveremos sim de morrer fisicamente falando, mas haveremos de ressuscitar num corpo glorificado, como fizeste com teu Filho, Senhor. Assim farás conosco, porque é isto que a tua palavra nos promete. E nós desde já te agradecemos. Agora, Senhor, abençoa todas as pessoas que estão do outro lado dessa palavra, ouvindo nos seus aparelhos, sejam quem for, Senhor. Se são membros lá da igreja, continua abençoando os teus filhos. Se são de outra igreja, da mesma forma, abençoa os teus filhos. Se não são ainda evangélicos, se ainda não confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que procurem uma igreja próxima da sua casa e ali se convertam ao Senhor Jesus e vivam com dignidade e em santidade na tua presença. Dá, Senhor, uma semana cheia da tua graça a todo o teu povo. Sara os enfermos, liberta os oprimidos e salva os perdidos. É o que eu te peço com fé e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Que todos que estão ouvindo essa palavra digam comigo: amém e amém.